Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer estar aqui com você novamente para nós estudarmos mais um pouquinho ou recapitularmos um pouquinho mais sobre a lição, os temas que temos aprendido aqui da lição da Escola Sabatina. Hoje eu também estou muito bem acompanhado aqui com o nosso querido irmão Amilcar. Diga um oi aí pro pessoal de casa, Amilcar. Deus abençoe a todos que estão assistindo, que Deus seja louvado. Amém. O Amilcar, que é lá da Igreja do Morada do Sol aqui de Alfenas, está representando lá. Bom, para a gente poder começar, como estamos só nós dois aqui, né, Amilcar? Vamos fazer uma oração, vamos pedir a presença do Espírito Santo entre nós e a gente já começa aí. Oremos então. Se você que está em casa pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos, se não apenas escute aqui. Querido bom Deus, amado Pai, nós te somos gratos pelos momentos que teremos aqui agora, mas para que esses momentos sejam realmente proveitosos, é preciso que toda marca de orgulho seja removida neste momento no nosso coração. Amém. Nós pedimos que o Espírito Santo venha nos abençoar, esteja com aqueles que estão em casa, Amém. aqueles que estão bem ou aqueles que estão passando alguma dificuldade, que o Senhor possa abençoar a todos e neste momento abrir o nosso entendimento para a Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição de número 12 se chama Eventos Finais, Amilcar, e a gente vai comentar um pouco agora sobre as últimas coisas que vão acontecer ali um pouquinho antes, né, do processo ali de selamento que dali em diante acabou. Dali em diante não tem mais escolha, quem já tinha que escolher, escolheu. Nós vimos na semana passada que não tem meio termo, né? Ou você está do lado de Deus ou você está do lado de Satanás, seja pelas suas obras, seja pelo que você pensa, certo? E do lado de Deus, seja porque você entendeu que é pecador e precisa de Jesus. Amém. A lição começa falando aqui, justamente na parte de sábado, né? Ela começa contando aqui sobre essa ilustração que ela fala sobre os eventos meteorológicos. E é assim, a gente, né, não é nenhum tipo de senhor do tempo, mas é justamente isso. Quando a gente olha pra cima e a gente vê um céu escuro de nuvens negras, a gente pensa, pô, vai chover, né? Esses eventos finais, eles apontam, né, ou o momento que nós estamos vivendo, a gente consegue tirar alguma coisa para esse futuro? O que você Perfeitamente. acha? A Bíblia deixa claro que a sequência de vários eventos, por exemplo, o clímax que a Bíblia está mostrando, que Jesus falou sobre o tempo final, está em Mateus 24. Então, está acontecendo, o que está faltando acontecer, somente esses que nós vamos discutir hoje sobre sacudidura, selamento, chucerô, alto clamor, para fechar a porta da graça e Jesus voltar. Mas os eventos que estão acontecendo no mundo, está patente que Jesus está às portas, com certeza. Mas, avançando, você não acha, assim, será que as pessoas não podem pensar, às vezes que a gente é muito chapéu de alumínio, assim, sabe? Tipo, com essa conversa de besta, de maca, porque uma surge do mar, uma surge da terra, aí que vai não sei o quê, porque é batalha, porque é anjo, porque é dragão. Será que isso não fica muito bagunçado, né? A parte de domingo ela vem falando sobre essa questão da lealdade, da palavra de Deus. Por que a gente frisa tanto nessa questão? Especificamente profecias. Isso. Então, para que servem as profecias bíblicas que foram colocadas, tanto Deus colocou, Jesus quando esteve aqui, Daniel, etc., qual que é a finalidade das profecias? Além de fortificar nossa fé, quando a gente vê as profecias que foram feitas anteriormente, se cumpriram todas, então essas profecias que estão falando que vai acontecer de novo, outras coisas, então nós podemos fortificar nossa fé, mas isso não dá segurança em Deus, porque Ele está nos dizendo, olha, vai acontecer isso aqui e você esteja preparado. E o interessante que eu achei o autor colocou aqui, ele nos ajuda a estar protegidos pelos enganos que vão ter. Que Deus, Mateus 24, fala que vão ter muitos enganos. Então, como que não cair nesses enganos aqui? Através da palavra de Deus. E, segundo Tessalonicenses 2, ele fala assim, quem não vai ser enganado? Aquelas que amam a palavra de Deus, que não vão ser enganados. Quer dizer, é importantíssimo você estar lealdade à palavra de Deus, porque você fixado na palavra de Deus, você não vai ser enganado, vai fortificar a tua fé e você não vai ser desviado de qualquer jeito. Essas contrafações vão acontecer. Você poderia citar pra gente o que seriam assim, alguns enganos que a gente pode pensar? Porque às vezes a gente, como o próprio Apocalipse traz, às vezes a gente é meio Laodiceia, né? A gente olha assim e fala, não, mas eu já li a Bíblia umas 2 vezes inteira, eu escuto o podcast da lição, pra que eu vou ficar abrindo Bíblia? Ninguém tem tempo. Na minha opinião, especificamente sobre Daniel, Mateus 24, falsos cristos vindo, o falso reavivamento,
vários milagres acontecendo, vários sinais, inclusive fogo caindo do céu. Como que você sabe se aquele milagre, aquilo foi feito por palavra de Deus? Por Deus. Como saber disso aqui? Através da palavra de Deus você sabe distinguir para não ser enganado nessas contrafações, se é um sinal de Deus ou se é do inimigo. E os que amam a palavra de Deus, segundo Tessalonicenses, não serão enganados. Por isso que é importantíssimo a lealdade a Deus e a sua palavra. Você não será desviado do caminho se você estiver agarrado à palavra de Deus, que é o fundamento da sua fé. Como a própria Bíblia fala, né? Não é só ler, né? Mas é esquadrinhar, é a palavra que ela usa. Esquadrinhar as escrituras. Estudar. Estudar com vontade, né? Como alguém que está realmente se preparando para uma grande prova. Uma das coisas que eu gostaria de falar é que com relação tanto Daniel, a Bíblia toda fala sobre está para vir um tempo de angústia que jamais passou pela palavra, pelo mundo, e também aqui com relação ao testemunho para a igreja, ela fala: vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Quem vai conseguir enfrentar essa? Se você não tem fé em Jesus, se não está fundamentado na palavra de Deus, você vai ser enganado por qualquer evento de doutrina que está aparecendo pelo mundo aí. E exatamente vai vir forte para poder desviar você da sua fé. Porque Satanás quer desviar. Quanto mais pessoas puder desviar da palavra do fundamento para não estar preparado, não ser selado, não receber a chuva serôdia, é isso que ele está querendo, deixar as pessoas envoltas com problemas do mundo. Posso ler um trechinho dela? Claro. Está na parte de sexta-feira, então, já que o senhor mudou de assunto ali, está no Grande Conflito, página 506, eu achei interessante. Quando a tempestade se aproximar, muitos que se dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão a fé e passarão às fileiras da oposição, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo enxerga, de modo que, ao chegar a hora do teste, estarão preparados para se posicionar do lado mais fácil e de maior popularidade. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas que abandonaram sua fé, tá bom? Serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar, por meio de falsos relatórios e insinuações, incitar os magistrados contra eles. Repito, Grande Conflito 506. Quer dizer, vai vir um tempo de angústia jamais vista. Como você vai conseguir estar firme nesse... Apesar do mundo estar caindo, como vai estar firme a tua fé? É só para a palavra de Deus, lealdade a Deus. Vamos tentar, então, seguir uma linha cronológica. Porque antes da gente, como você citou aí, antes de vir esse tempo de angústia, algumas coisas têm que acontecer antes, Perfeitamente. Né? Na parte de segunda-feira, a lição começa a falar sobre selo. Né? Por que falar de selo? Que selo é esse? O que significa? Qual que é a linguagem da ideia de selo? Me permita, então, já que você quer cronologicamente, antes do selamento é a sacudidura. Muitos acham que a sacudidura vai ser no futuro, mas, de novo, um texto de profecia. Está lá no comentário da Ellen G. White, página 84, para quem tem alguma dúvida, ela diz que a sacudidura já começou. Então, nós estamos passando pela sacudidura. O que é a sacudidura? É o momento da colheita em que você então, separa. Não é exatamente aquele texto que eu leio do 506 da Grande Conflito, que eu acabei de ler assim, que está definindo de que lado está. Foi o que você falou no começo. Está definindo de que lado, ou como Jesus falou assim, está definindo quem que é ovelha e quem que é bode. De que lado? Você está do lado esquerdo ou do lado direito de Cristo, entendeu? Então a sacudidura está permitindo vir essas falsas doutrinas, falsos cristos, para sacudir, para ver de que lado que você está. Então, antes do selamento, vai ter a sacudidura, para depois, então, vir para o selamento. E o que é o selamento? O interessante, só um comentário sobre essa parte, é que tem muita gente que acha que a sacudidura é só para saída de pessoas. Mas a sacudidura, muitas pessoas também entram na igreja nesse período, que são as pessoas que a Bíblia fala que são aquelas que têm embora não conheceram a verdade como, digamos assim, aqueles que tiveram um estudo mais aprofundado da vida, tiveram o privilégio que nós tivemos, mas são pessoas sinceras que estarão conosco. Mas em Apocalipse 18, tanto na Bíblia quanto na profecia, fala que há mais povo de Deus fora da igreja do que dentro da igreja. E é exatamente esse período de sacudidura que vai começar a ver esses sinais.
O povo que recebeu o grande conflito, que algum dia recebeu tudo ali, quando enxergar, escuta, eles me ensinaram. Isso aqui é verdade, está acontecendo todos os sinais do final do tempo aqui, os sinceros vão despertar. Exatamente, a sacudidura serve para isso aqui, para separar os bodes das ovelhas, os sinceros ou não. Já repetindo, só para complementar, há mais povo de Deus lá fora do que aqui, que a Bíblia fala em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Tá muito gente lá fora que é sincera a Deus, tá faltando o privilégio que você e eu tivemos de alguém nos ensinar a palavra de Deus. E daí eu já vou para a parte final ali, e quem vai levar o evangelho eterno para eles não serem enganados? Quem vai levar? Pois é, supostamente é para ser tem que ser gente, igreja né? remanescente, exatamente. Então, essa sacudidura vai deixa eu fazer um comentário. Essa sequência de eventos, tanto a sacudidura, selamento, chuva serôdia e o alto clamor, ela não é assim, terminou uma, começou outra, terminou uma, começou outra. Elas sobre... Meio que juntos. Exatamente, elas ficam sobressaindo assim, como se falaria... Em inglês é mais fácil, né? Elas dão um overlap uma na outra. Perfeitamente, exato. É isso, é assim, uma então, tá acabando, a outra já começa. Não é exatamente assim, acabou, começa. Então você não pode falar assim, acabou a sacudidura, agora é o selamento, tá bom? Mas são os eventos finais. Então, após a sacudidura... No finalzinho ali... A sacudidura já começou. E ela já falou que no tempo dela já começou a sacudidura. Então nós estamos na sacudidura na igreja há muitos anos, tá bom? Depois será o selamento. O selamento é o que, na verdade? O que seria o selamento? O receber o Espírito Santo. Agora a pergunta é, Deus vai receber o Espírito Santo, que é ter o selamento e receber o Espírito Santo, isso é poder de Deus, concorda? Com certeza. Você acredita ou acha que Deus vai dar o poder dele, do Espírito Santo, para converter pessoas, para levar ao clamor, para alguém que não está selado, não está preparado para receber o poder de Deus? Você acha que Deus vai dar esse tipo de poder para alguém de converter 3 mil no momento? E como a lição já falou, nós vamos ver, já me permita ir lá, em Colossenses 1, 23, 33 anos após Jesus ser crucificado e ir para o céu, 33 anos aproximadamente, no ano 64, Paulo afirma em Colossenses 1, 23, que o mundo todo conhecido ouviu o evangelho. Então, eles receberam na Pentecostes a chuva. Lá era temporã, mas receberam a chuva, receberam o poder do Espírito Santo, que num sermão, já pensou? Num sermão, 3 mil pessoas se converteram? E quantas pessoas foram se convertendo? Tanto é que, repito, 33 anos depois, o mundo conhecido ouviu falar de Deus. Sim. Tá bom, então Deus não vai dar esse poder do Espírito Santo para quem não for selado. Então você quer agora ficar especificamente o que seria esse selamento, né? Vamos para a parte do selamento, né? Perfeito. Primeiro por que um selo? O selo ele tem um valor simbólico, é isso que eu queria que você falasse, né? O que é esse valor simbólico, né? Olha, se for pegar com relação a leis hoje em dia, tem que ter um carimbo. O carimbo tem que estar escrito lá. O que exatamente está escrito nas 10 mandamentos. No coração dos 10 mandamentos aparece o 4º mandamento, que ali está exatamente identificando o que representa o selamento. E o que diz o selamento ali? Se você repetir lá, está dizendo quem que é a área que manda, que é o mundo, quem que é o autor, o criador. O nome, né? Correto, o nome e o título. Perfeitamente. Então, todo selo tem isso aqui. Então, repito, esse selamento aí, pela lei de Deus, com o coração dele especificamente, vou chamar a atenção, ao sábado. Perfeito, é isso aí que eu diria. É basicamente isso, né? O selo, ele vem mostrando justamente essa aceitação que mostra que aquela pessoa que foi selada, né? Lembrando que o selo de Deus, ele acontece na testa, ou seja, né? E uma coisa interessante, amigo, que eu até anotei aqui para não esquecer na minha lição, é que hoje a ciência já sabe que a parte do cérebro responsável pela sua personalidade, ou seja, pelo quem você é, que é justamente a parte que toma as decisões, que você sabe o que é certo e o que é errado. E você escolhe o certo ou você escolhe errado. Esta tomada de decisões fica justamente aqui, no córtex pré-frontal. Sim. Né? Então, o selo de Deus que vem na testa são justamente aqueles que escolheram
receber esse selo. Creem em Deus, creem que ele é o Criador. Conscientemente fizeram isso, né? Então, já que você falou da escolha, então tem o selo de Deus e a marca da besta. Selo de Deus, sinal da besta, sinal de Deus. São intercambiáveis essas expressões ali. Se você reparar em Apocalipse 13, versículo 16 e 17, diz que as pessoas que vão receber o sinal, a marca da besta, ou o selo da besta, é tudo intercambiável. Diz que as pessoas receberão ou a marca da besta na testa, ou, essa palavra chamando atenção, ou na mão. Agora, as pessoas que vão receber o selo de Deus, olha que interessante, eu vou ler algum trecho aqui. Então, são 2 textos da Bíblia que falam que a marca de Deus, o selo de Deus, as pessoas vão receber na testa e na mão. Não vai ser ou, como é a marca da besta. Quer ler um trechinho sobre isso aqui? Pode ler. Vamos lá. Deuteronômio 11. Se você achar interessante, porque é impossível você receber o selo de Deus só na testa e não ser na mão. Só para mostrar para vocês. Olha lá, Deuteronômio 11, versículo 13. Olha que interessante. 11, 13. E será que se diligentemente obedecerem meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e te servir de todo o teu coração, toda a tua alma, então darei a chuva à vossa terra, a seu tempo a temporã, a serôdia, para que recolhes o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e farteás. Guardar-vos-á o vosso coração, e não te engane, e vos desviarei, e servireis aos outros deuses, e vos inclinareis perante eles. A ira do Senhor se acenda contra vós, e feche-lhe os céus, e não haja água, quer dizer, não vai receber chuva, tá bom? E a terra não te dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Pondo, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atais por sinal na vossa mão, para que estejais por testeira entre os vossos olhos. Quer dizer, então, a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus, vai ser tanto na testa quanto na mão. Por quê? Não sei se você quer mais um texto para explicar isso aqui. Está claro aqui em Êxodo 13, 9, que fala que a marca de Deus vai ser também na testa e na mão. Por que isso aqui? Foi o que você mencionou ali. O selo de Deus é consciente. Eu sei a quem eu estou seguindo. Como Paulo falou assim, eu corri a carreira, eu sei quem eu estou seguindo. Desde agora tá a coroa da vida guardada, tá bom? Então, é consciente, mas é impossível uma pessoa, inclusive foi a lição dessa semana, passada lá, é impossível uma pessoa que está salva e não ter boas obras com a mão. Entendeu? É impossível. Não vai ter ninguém salvo sem o sangue de Jesus. Mas não vai ter ninguém salvo que não tenha boas obras, porque você foi criado para boas obras, através do sangue de Jesus. Então a salvação é pela graça, justificação é pela fé, mas você foi ou será julgado pelas boas obras. Então, em Efésios 2 diz que você foi criado para as boas obras. Por isso que fala, você aceita Deus, aceita Jesus, como você mencionou no começo, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é consciente. Agora, como que eu não vou fazer o que Jesus me pede porque eu amo Ele? Jesus fala isso em João, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, exatamente. Então, isso que significa é consciente. Então, por isso que eu mencionei, a Bíblia mencionou também. É impossível que a marca de Deus seja só na testa e não ser na mão, porque aqui representa as obras, o trabalho para Jesus. Então, a pessoa que é convertida, aceitou Jesus, é selado, é conscientemente, eu sei em quem creio, eu vou fazer o que eu puder para ajudar o reino de Deus. Por isso que voltamos ao trabalho missionário. É impossível alguém que não está fazendo trabalho missionário entrar no reino de Deus. Porque, escuta, você nasce no reino de Deus o quê? Um missionário. Ao contrário, a marca, sinal da besta, olha, o inimigo tanto faz se você está aceitando que você foi enganado ou se você está fazendo para não ser preso, não receber multa, não ser perseguido. Ele não interessa. Interessa que se você fizer de algum modo ou não importa. Tá no time Por dele. isso que a Apocalipse 13 fala, vai receber a marca na testa ou na mão. Tanto faz para ele. Por isso que a gente volta para a lealdade a Deus. Onde está a sua lealdade? A Deus ou ao inimigo? Então, com relação ao selo de Deus, você decide. Você quer receber o selo de Deus? Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E, consequentemente, as obras que você vai fazer pelo sangue dele vão seguir. Ainda que caiamos, né? Ainda que de vez em quando a gente pisa na bola, mas o perdão está aí para São João, diz ali, não quero que ninguém pegue. Vamos lá. Primeiro São João, é maravilhoso.
Exatamente, porque não tem ninguém perfeito nesse mundo, né? Com certeza. Olha lá, 1 São João 1,9, olha lá. Desculpe, 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O objetivo de Deus, ele veio para resgatar a gente, para salvar a gente do pecado, tá bom? Agora, se alguém pecar, olha que esperança que nós temos ainda antes de fechar a porta da graça. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Quer dizer, foi o que você falou, se nós pecamos, a gente ainda tem Jesus Cristo hoje ainda intercedendo. Com certeza. Bom, então, você vai ser selado pela lei de Deus. Aí, não, peraí, calma aí. Não exatamente pela lei, você é selado pela fé. É isso que você tá falando. Não, eu tô querendo... Tudo bem, talvez foi mal interpretado. A lei de Deus estará no nosso coração, que sim. representa a nossa mente. Sim, então, entendi. eu aceitei a lei de Deus porque ele me salvou. Então, ele mudou meu coração de pedra e colocou um coração de carne, que é colocar a lei dele no meu coração. Eu amo ele. Ele me salvou, eu quero segui-lo. É isso, porque às vezes a gente tá meio empolgado, vai falando, às vezes dá a impressão de que a gente tá falando que não, que você tem que fazer coisa boa pra salvar. Não é assim. Não, porque se não fosse assim, Dimas não tinha ido pro céu, Jesus era mentiroso. Não é isso. A salvação é só de graça pelo sangue de Jesus. É só de graça. É que Dimas não teve a oportunidade de fazer coisa boa, mas eu e você temos. Sim. Se existe oportunidade de mudar de vida, a mudança virá com a conversão. Sim. Tá? Isso tá envolvido aí no que a gente já falou na parte de terça, quem adoramos e tal. Vamos continuar avançando então. Então a gente falou da sacudidura, a gente falou agora do selamento. Então estamos selados. Nesse momento estamos selados. E agora vai ter um grande derramamento de espírito muito maior do que houve no tempo dos discípulos. Você pode diferenciar pra gente, então, Milka, por favor, o que é essa chuva temporã, o que é essa chuva serôdia, para ficar claro? Eu só queria ler, porque nós estamos... Por que vai acontecer essa marca da besta e a marca de Deus? Está em Apocalipse 12. Porque o que está acontecendo? Se você olhar no versículo 17, que é a grande razão que vai acontecer essa perseguição toda, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, tá bom? A quem que ele vai fazer guerra? Aqueles que amam os mandamentos. Então, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Isso. Aí, então, por isso que na parte de terça-feira, a quem adoramos? Uai, se você vê a lei de Deus, especificamente, de novo, voltando ao sábado, ali está demonstrando a quem você está adorando. Você está admitindo, Senhor, eu aceito a tua salvação e, consequentemente, eu vou obedecer a sua lei pelo seu poder. Então, a quem adoramos? Qual que é o sinal, a marca que você está salvo? É justamente a obediência aos mandamentos. Não é o que Tiago fala? Me mostra a tua fé, que eu te mostro a minha fé através das obras. Perfeito. E engraçado que é o que o próprio Jesus fala, né? Quando ele está ensinando a oração para os discípulos, a primeira coisa que ele fala é: seja feita a vossa vontade. Logo no começo ele já deixa claríssimo. Ó, quando você vai orar ao Pai, a primeira coisa é: nós abdicamos da nossa vontade e o que o Senhor quiser é o que seja feito. Então, na verdade, o problema pior não é submeter a Deus. Todo mundo quer Jesus como Salvador. É o que eu menciono o tempo todo na igreja lá. Quem que é louco que não quer um Salvador que vai te salvar, levar para o céu para ter a vida eterna, você andar em terras em rua de ouro? Quem que não quer isso? Todo mundo quer um Salvador. Mas pouquíssimos querem esse Salvador e Senhor da sua vida. Então, o problema maior é a gente não quer se submeter a Deus. E daí foi o que o senhor acabou de falar. O que o senhor quer que eu faça, Pai? É isso. É isso. Perfeito. Mas você perguntou sobre a chuva vamos passar para serôdia. Chuva serôdia e temporã. Vamos lá, rapidamente. Então, a diferença aqui, a temporã para a igreja cristã aconteceu no Pentecostes. O que é a chuva temporã? É para preparar as pessoas para, eventualmente... E essa chuva temporã está acontecendo até hoje, sabia? Não para você, talvez, porque você já conheceu Jesus, você já recebeu a temporã quando você se converteu. Isso é chuva temporã. E todo mundo que hoje em dia chegar a conhecer Jesus está recebendo a chuva temporã. Então, e agora, o segundo passo, a chuva serôdia, que é preparar você para você receber o Santo Espírito, para receber o poder de Deus. E daí, me permita ler. Não sei se você quer algum texto para confirmar sobre as chuvas.
Acho que aqui não dá tempo. Não vai dar tempo? Então, tá tempo. Vários lugares que tá mencionando. Mas pode citar. Tanto Joel e Atos, que a chuva, na Pentecoste, aconteceu a chuva temporã, que converteram 3.000 pessoas. E uma coisa espetacular que aconteceu naquele momento, que eu mencionei no começo lá, depois de 33 anos aproximadamente, com o poder da chuva temporã, o mundo todo ouviu falar da mensagem de Deus. Quer dizer, isso é muito importante. Agora, com relação à chuva serôdia, que nós, o povo de Deus, o povo remanescente, o povo que guarda o mandamento de Deus, tem testemunho de Jesus, que está sendo perseguido. Por isso vai vir a marca da besta para poder perseguir, para proibir você de comprar, de vender. Vai ser uma perseguição econômica, moral, cadeia, vai ser totalmente para aqueles a quem adoramos. Se você adorar o Deus verdadeiro, você vai estar na contramão do mundo. Então vai vir a marca da besta exatamente para tirar você do canto e mostrar quem você é. E daí, de novo, o que você falou no começo. A quem você está escolhendo adorar. Vai separar exatamente quem você vai escolher adorar. Tudo bem. Nós estamos esperando a chuva serôdia. Exatamente. E o que é a chuva serôdia que nós vamos receber? Como assim? Não entendi. O que a chuva serôdia não é o derramamento do Espírito Santo? Sim. Então, nós estamos pedindo o Espírito Santo para poder receber poder de Deus para poder fazer a próxima, que vai ser o alto clamor. Antes da gente entrar no alto clamor, eu tenho só um comentário, mas pode terminar. Não, pode falar. Não, é que o comentário é o seguinte, quando a gente vai pra Joel e a gente vê isso, pra gente é um pouco complicado, e é por isso que eu sempre falo aqui, toda vez que eu venho aqui, não interessa qual a lição, eu sempre falo, dá uma olhada lá no Evangelismo Alfenas, vai lá na parte de curso teológico, lá tem a história da redenção, e lá usa as festas judaicas, e lá tem isso claríssimo, diferenciando o que é chuva temporã e o que é chuva serôdia. Perfeito. Pra gente não é muito comum, porque a gente não tem isso aqui no Brasil. Sim. Certo? Pra gente não acontece. Mas pra uma pessoa que vivia lá naquela região do Oriente Médio, a chuva temporã é a primeira chuva que caía no finalzinho do outono. Era mais ou menos setembro. Então o que acontecia? Preparava o solo. Pra semear, exatamente. Que foi o que eles fizeram, foi o que os primeiros discípulos ali, os primeiros apóstolos fizeram. Perfeito. Preparar o solo para que o cristianismo se espalhasse. Perfeito. A gente agora está chegando na época da chuva serôdia, que era a chuva que caía na primavera. Para colheita. Perfeitamente. Para colheita. Então, essa é a nossa grande esperança aqui agora, é essa, né? Por isso que a gente pede tanto, clama tanto pelo Espírito Santo, é justamente para que aconteça agora, mas aí que tá. Naquela época, o mundo conhecido era um mundo, basicamente, um mundo que estava na região europeia e no norte da África. Perfeito. Agora, dessa vez, a colheita será mundial. Mas, então, eu gostaria de falar sobre o alto clamor importante. Na três mensagens angélicas. Vamos passar para lá já, então? Pode ser, porque pode ser. Você está querendo adiantar ali. Se você reparar nas três mensagens angélicas, olha o versículo 7. Das três mensagens angélicas, a primeira, quando foi dada, desde 1830 e os quebrados. Lembrando, três mensagens angélicas é Apocalipse 14, tá, 14, pessoal? versículo 7. Se puder abrir aí. O primeiro anjo dizendo com grande voz. Você viu que está falando com grande voz. Também é Deus dá-lhe glória, tá bom? O terceiro anjo, versículo 9, ele seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz de novo. Se você reparar, o segundo anjo não tem grande voz. Olha lá, o outro anjo, versículo 8. O outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Agora, na chuva serôdia, no capítulo 18, que fala, sai dela povo meu, tá bom? Olha o versículo 2. Olha lá. E clamou com grande voz. O meu tá potente, né? Algumas traduções tá potente. Mas tudo bem, potente voz. Sim, mesma coisa. Você viu que a mesma mensagem do segundo anjo lá de trás? Caiu a grande Babilônia. Quer dizer, Deus, a propósito, não deixou ser grande voz no início das três mensagens angélicas, porque a Babilônia não tinha totalmente caído. Agora a Babilônia e suas filhas estão todas caídas e se tornou morada de demônios. Então, para você receber o poder do Espírito Santo para dar o alto clamor, você tem que estar selado. Agora, daí o autor, pastor Mark Finley, ele pergunta, o que está impedindo o poderoso derramamento do Espírito Santo? Por que você e eu e todo mundo, o povo remanescente, está esperando receber o Espírito Santo para fazer o alto clamor? O que está impedindo? Agora eu preciso ler um trechinho, rapidinho, 4 linhas. Maranata, 238. Vou repetir a pergunta, muito importante, quinta-feira. O que está impedindo o poderoso derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia e o alto clamor? O que está impedindo isso acontecer no mundo? Daí ela diz,
nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus. O que nós estamos escutando, o selo. Por quê? Foi o que eu mencionei no começo. Ninguém vai, durante a sacudidura, é para ser selado. Ninguém vai receber o selo de Deus, porque para receber o selo de Deus, você recebeu o poder do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, para dar alto clamor. Então, ela deixa bem claro, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o tempo da alma. E ela fala, então, depois de sermos selados, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Maranata 2:3-8. O que está impedindo? Pessoal, o meu caráter. Nós estamos com problema de caráter aqui. Então, desesperadamente, nós estamos precisando de, o que você falou no começo, voltar para Deus, pedir para Ele mudar meu caráter, entregar. Palavra-chave, submeter a Deus, permitir que Ele trabalhe em mim para que eu possa ser selado, receber a chuva serôdia para poder dar alto clamor. E no Conselhos para a Igreja ela fala que é justamente isso, porque querendo ou não, isso aí que você leu no Maranata é a causa que gera uma consequência, né? Ela fala da desunião entre as igrejas, entre os membros. Com certeza. Ainda existe, isso ela tá falando nos tempos dela, mas de lá para cá não mudou praticamente muita coisa, piorou. Ainda existe uma desunião muito grande, um desinteresse muito grande entre os membros dentro da própria igreja. Ou seja, ainda não existe aquele amor que existia na época dos discípulos quando caiu a chuva temporã. Então, enquanto a igreja não se unir, e aí como é que as pessoas vão se unir? Primeiro, elas têm que resolver os problemas individuais, os problemas de caráter. Com Deus, com Jesus Cristo, com o sangue dele, que o poder do sangue nos transforma. Mas, de novo, irmão, desculpa ficar repetindo, mas eu não me submeto a Jesus, como que ele vai me mudar o caráter? Não tem jeito. Pois é, e aí nessa hora que as pessoas mudarem seus caráteres, entenderem essa mensagem de submissão, tiverem um amor, né? Por isso que os primeiros 4 mandamentos dos 10 mandamentos são para Deus, porque quando você adora a Deus verdadeiramente, você consegue traduzir isso para o seu próximo. Perfeitamente. E é justamente isso. Então, a partir do momento que a igreja, né? E quando eu falo aqui a igreja, não estou falando da igreja adventista, estou falando das pessoas, as pessoas que acreditam na Bíblia, que têm o testemunho. Sincero, o povo sincero. Mas quando esse povo entender que, olha, a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar, tudo. Quando isso acontecer, a união acontece, o Espírito Santo cai e o povo espalha. Rapidinho acaba. E eu achei interessante, de novo, o autor aqui. Você está achando que, muitos tá achando que vai demorar muito isso aqui. Porque desde 1954 até hoje, dá quase 180 anos, quase. Já muito lá. Daí ele chamou atenção. Você viu como o mundo mudou em 2 semanas no Covid? Então, as últimas coisas serão rápidas. As coisas vão acontecer. O meu apelo para as pessoas que estão assistindo é: o trem da salvação está passando. O importante é, você está nele? Você tem que estar nele. Porque Deus vai te conduzir para o reino dos céus. Você tem que estar nele. Entregue tua vida a Jesus. Confia nele, tudo mais ele fará. É verdade. Amigo, que infelizmente nós temos que acabar, que o tempo já deu. É que assim, são 4 temas, né? A gente tratou de 4 temas aqui muito rapidamente. Porque selamento, depois a gente... Sacudidura, perdão. Depois selamento, depois chuva serôdia, chuva temporã e alto clamor. Cada um deles dá para fazer um estudo de 1h30. Ou mais, com certeza. Então a gente tratou de temas muito simples, mas fica aqui de novo o que a gente falou no começo da lição. Você tem que estudar, procura. Graças a Deus, hoje a gente tem ferramentas, a gente tem pessoas, né? Aqui na nossa cidade, a gente tem o Olinto lá na Itaparica, sexta-noite. Você tem outros cursos, você tem o material online, o pastor, domingo na Morada do Sol. Exatamente. Então, você tem as ferramentas, só que é aquilo, né? Antigamente as pessoas morriam para ter um pedaço da Bíblia. E hoje que a gente tem a Bíblia inteira, tem as ferramentas, algumas tem tudo. Bíblias em casa. Não quer, tem preguiça. Então, que Deus nos ajude. Amém. Você tem um último comentário, amigo, para fazer, para a gente terminar? Isso. Acabou? Deus seja louvado e vamos entregar nossa vida para Jesus. Amém. Então, você faz a oração para a gente finalizar, por favor? Santo Pai, querido Senhor, mais uma vez estamos gratos pela Tua palavra que vem aos nossos corações para nos preparar para os eventos finais e, principalmente, para a gente se submeter ao Seu amor. Porque se não é com o Senhor, Pai, para quem iremos? Deus seja louvado, isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigo. Então, obrigado você que nos assistiu
E lembre-se, se você gostou dessa recapitulação desse estudo, né, que você possa estar enviando aí para os seus amigos, para os seus parentes. Que Deus nos abençoe. Até semana que vem, que nosso nome possa permanecer no livro da vida. Amém. Amém.